Deus bendito, Deus eterno, único e soberano Deus, nós te glorificamos, ó Pai, nesta manhã, neste dia que o Senhor nos permite como mais uma oportunidade para te servirmos, mais uma oportunidade para darmos testemunho da verdade e da justiça, mais uma oportunidade para anunciarmos que Jesus Cristo reina e que voltará neste mundo para julgar, mais uma oportunidade em que o Senhor nos concede de nos arrependermos dos nossos pecados, de clamarmos por Tuas misericórdias. Obrigado, ó Deus, por mais esse dia que o Senhor nos permitiu acordar, ter forças para levantar, estar de pé e vir à Tua presença. Obrigado, ó Deus, porque está escrito que sem Ti nada podemos fazer. E nós reconhecemos que estarmos aqui mais uma vez, diante do Criador dos céus e da terra, na cobertura do sangue das misericórdias de Cristo, é favor Teu, é favor imerecido. Nós Te glorificamos por isso, ó Deus, e nos rendemos aos Teus pés te pedindo, Deus, dá-nos a Tua graça, pois sem Ti nada podemos fazer. Em o nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Nós vamos continuar com a nossa observação a respeito da especificação dos evangelhos. E nós queremos ver sobre o finalzinho do Evangelho de Mateus. Nós paramos lá no capítulo 24, onde estávamos vendo coisas que são escritas especificamente para o cenário de Israel, para os judeus. Identificamos ali linguagens que são bem específicas, em que muita gente confunde, né? Porque existe uma mistura. A igreja está na terra, a igreja vai estar na terra até quando a virada da dispensação acontecer, em que o cenário já vai estar mudando para Israel, o chamado teologicamente relógio de Deus, mas a igreja vai estar presente nesse período, então vai haver uma junção, uma transição ali que tanto uma dispensação como a outra, elas acabam se juntando. Por exemplo, a Bíblia diz que a lei durou até João, e a graça veio por meio de Jesus Cristo. Ora, mas João e Jesus Cristo viveram no mesmo tempo. Houve um período em que eles viveram no mesmo tempo. João pregou debaixo da lei, anunciando a graça. João era um transgressor da lei? Não. A lei já tinha sido extinta? Não tinha sido extinta. A nação não está vivendo a lei ainda? Está. João está falando alguma coisa contra a lei? Não está falando. Então nós vemos a lei e a graça, né? Enquanto a lei está sumindo, baixando, a graça vem aparecendo. Então há um período em que elas estão juntas, até que a transição realmente aconteça, se defina. E assim é em todas as dispensações. Nada vem que nem primavera e verão, né? Dia 21 de setembro muda a estação, um exemplo. Vai entrar a primavera, não sei nem se é isso. Tá, mas veio 21 de setembro, pronto, primavera. Floresceu tudo, estação das flores, é assim que acontece? Não vem acontecendo uma coisa gradativa, até que cientificamente se determinou que aquele dia, a partir dali, mudou-se a estação. Mas antes nós já víamos as árvores já botando os seus botões, né? Árvores que já tinham florescido antes de entrar propriamente dita a primavera. Então, em todas as estações ou em todas as dispensações existe essa transição, essa junção, essa penumbra, ou tem uma outra palavra aí que eu não estou achando ela, mas é uma... Deixa eu desenhar aqui para você gravar melhor, né? Por exemplo, a dispensação da lei, ela veio até aqui, lei. Mas a graça já começou a ser vista daqui. Então, antes que a lei tivesse sido cumprida por Cristo Jesus, a graça já vinha sendo anunciada, não vinha?
Jesus não estava pregando a graça, o evangelho, pregando a remissão na sua pessoa, antes dele ser crucificado? Sim, não estava? Quando ele foi crucificado, que ressuscitou ao terceiro dia, ele disse para os seus discípulos: ide por todo o mundo e pregai o quê? O evangelho. Ora, mas o evangelho não era o que ele já tinha anunciado, estando ele debaixo da própria lei? Jesus não viveu debaixo da lei? Ele não ia a Jerusalém nas festas? Seus pais não ofereciam os sacrifícios que tinham que oferecer? Jesus viveu debaixo da lei. Não há dúvida quanto a isso de que Jesus Cristo viveu debaixo da lei. Pregou o evangelho debaixo da lei. Mas quando ele morreu pela causa e ressuscitou, aí acabou. Aí a lei tinha definitivamente sido extinta. Mas antes que a lei fosse, não extinta, cumprida, antes que a lei fosse cumprida no sacrifício de Cristo, o evangelho, o prenúncio da graça, já havia sido anunciado. Então essa penumbra aí, essa mistura aí, ela acontece em todos os tempos, em qualquer situação. Isso é o que nós vemos, então, nas misturas das profecias de Mateus, que são específicas para os judeus, mas que devido ao cenário praticamente igual em que a igreja vai estar vivendo nos últimos tempos, na mudança da dispensação, nós vemos muita confusão. Pregadores se baseando em textos que são específicos da nação judaica e anunciando situações sobre a igreja. Isso aí não tem nenhum problema doutrinário, não tem nenhum problema gravemente teológico, não tem esses problemas, mas o certo é o certo. E quando você sabe exatamente o que você está vivendo, quando você entende exatamente o tempo da profecia, a sua fé e o seu entendimento das coisas são diferentes. Hoje nós temos a compreensão, pelo menos eu tenho essa compreensão, de que Jesus Cristo retornará a este mundo neste século 21. Eu vivo de uma determinada maneira, o meu comportamento é um. Outras pessoas estão nem aí para isso. Você fala para as pessoas, com a sua previsão do retorno de Cristo. Ah, não, isso não é agora não. Tem gente que chega ao ponto de dizer, não, se Jesus voltasse no mundo agora, caramba, do jeito que o mundo está, iam crucificá-lo novamente. Quer dizer, o entendimento é completamente cego. Então, conforme você tem a clareza da revelação, o seu comportamento é de uma determinada forma. E o seu agrado diante de Deus também se expressa aí. Vamos então a Mateus 24, no verso 29, para a nossa sequência, que fala da vinda do Filho do Homem. Mateus 24, 29. Logo em seguida aqui, em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Esse texto já se cumpriu? Não, mas há uma confusão com relação até a esse texto, com o texto de Joel, quando Pedro, lá na pregação, menciona. E parece que ele está falando coisas de Joel que está parecida com isso aqui, e há uma mistura e os pregadores vão embora, embarca. Mas não, o que Pedro fala não tem a ver com isso aqui. Esse texto ainda é para o futuro. E nós vimos aqui que haverá certos sinais, que esses sinais ainda não foram vistos. Esses sinais não aconteceram. E esses sinais a igreja não verá. Porque são sinais
específicos para o povo judeu, não são sinais para a igreja, mas tem muito cristão esperando ver estes sinais. O que falta? Entendimento preciso do tempo da profecia. E é esse entendimento que nós estamos querendo sintonizar. Então ele diz, todos os povos da terra, todos os povos da terra farão o quê? Se lamentarão. Ora, não se alegrarão? Os povos da terra farão o quê? Se lamentarão, prantearão, caramba, se decepcionarão, estarão frustrados com a manifestação do Filho de Deus? Então, no meio desses povos da terra, quem não está presente? A igreja. A igreja não está presente se todos os povos da terra se lamentarão. Então nós já estamos falando de uma situação depois do arrebatamento. Não existe mais igreja sobre a terra. Então isso aqui é para a igreja? Não, isso aqui não é para a igreja. Porque aqui poderia dizer assim, não, muitos se lamentarão. Muitos não são todos. Mas aqui está dizendo todos. E os judeus? Até eles se lamentarão. Porque eles vão no fundo reconhecer, caramba, nossos pais o crucificaram. Então isso vai ser motivo de lamento ou não vai? Mas caramba, se há 2000 anos a nossa nação tivesse abraçado esse camarada aí, hoje nós seríamos a glória de todos os povos. Mas eles vão dizer, ao contrário, nós o crucificamos, o rejeitamos. Aí, nesse ponto, é que vai acontecer a conversão nacional de Israel, segundo o que Paulo descreve lá em Romanos, né? Então, veja, verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. Lembra que os anjos falaram lá quando Jesus foi e uma nuvem o encobriu? Aí 2 varões se apresentam, e varões galileus, por que estás olhando para o céu dessa maneira? Esse Jesus que vós o vistes ir, da mesma maneira ele voltará. A Bíblia diz que quando ele foi, uma nuvem o encobriu. Aqui está dizendo que ele novamente virá vindo sobre as nuvens do céu, como os anjos disseram. Da mesma maneira que ele foi, da mesma maneira ele voltará. Ele foi diante dos judeus, ele voltará diante dos judeus. Ele foi saindo do Monte das Oliveiras, ele voltará e pisará onde? No Monte das Oliveiras. A coisa é específica para a nação de Israel. Então, com poder e muita glória. Aí diz, ele enviará os seus anjos com grande cangor de trombeta, os quais reunirão quem? Seus escolhidos. Vimos na aula passada que escolhidos, aqui já estamos vendo que o cenário é depois do arrebatamento. Então essa palavra escolhidos caiu sobre quem? Não caiu sobre a igreja. Ela caiu sobre Israel. E diz, reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos de uma outra extremidade dos céus. Essa expressão dos céus pode estar querendo dizer que é uma reunião geral, porque não é. Muitos dizem, reunirá dos céus, é gente que vai voltar do céu. Esse, para mim, é um segundo pensamento. Para mim, essa expressão aqui, dos 4 ventos, né, de uma outra extremidade dos céus, é uma expressão comum quando a gente quer dizer de toda parte. De toda parte vai reunir ali. Mas quem vai reunir ali? Os escolhidos. E diz, os seus escolhidos. Agora, quem está espalhado? Se eles serão reunidos, reunirão os anjos, reunirão os seus escolhidos. Se vai reunir é porque eles estão espalhados. Quem a Bíblia diz que está espalhado? São os judeus ou é a igreja? A igreja não está espalhada de canto nenhum, porque a igreja não tem território fixo. A igreja é forasteira e peregrina em terra estranha. O conceito de nação, o conceito geográfico, o conceito local é específico para os judeus. Não tem nada a ver com a igreja. A igreja nunca é tida como uma posição territorial.
A igreja nunca é tida como uma posição geograficamente definida. Isso não existe para a igreja. Porque o que foi dito para a igreja é: ide por todo mundo. Aí Pedro entende, nós somos forasteiros e peregrinos em terra estranha. Nós temos que viver o dia a dia como Jesus falou: ide e não vos preocupeis com bolsa, com alforge, porque digno é o obreiro do seu salário. Nós não temos, espiritualmente falando, amém? Nós não temos território. Qual é o local da igreja? Não existe local da igreja. Qual a nação da igreja? Não existe nação da igreja. Ali habitam os cristãos. Não, ali habitam os judeus. O conceito territorial, o conceito geográfico é um conceito sobre a nação de Israel. Então aqui, quem está espalhado são os judeus. Então eles serão reunidos aonde? Em Jerusalém. Imagine se não. Quando Deus vier nesse período para reunir a semente de Abraão, a quem ele fez a promessa, né? Vai ser uma massa de judeu voltando para Jerusalém, mas voltando para quê? Não é voltando, vamos reinar com o Messias. Não, isso é ilusão. Não vai reinar nada com o Messias. Vai sentar no banquinho como aluno e aprender. Tem 1000 anos pela frente. Dá tempo de aprender para depois reinar, para depois pregar, para depois se tornar missionário no mundo inteiro. Mas esse papo de que judeu é povo escolhido com destaque, não. Judeu é um povo escolhido como semente de Abraão. Enquanto isso, tem milhares e milhares de judeus anualmente baixando ao inferno. Um conceito que muita gente não tem. Eles são o povo escolhido. São o povo escolhido, meu irmão, mas não é escolhido para destaque. O destaque é para quem se curva a Cristo Jesus. Esse tem destaque. Então esse escolhido não pode ser confundido. É escolhido por quê? Porque existem profecias específicas sobre esta nação, sobre a semente de Abraão. E em virtude destas profecias em que Deus vela sobre a sua palavra para cumprir, pode o mundo inteiro cercar Israel. E Israel, ainda que sem armas, sem uma flecha, não será destruído. Por quê? Porque Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. Se Deus permitisse que a semente de Abraão fosse extinta, as promessas que ele fez a Abraão, Isaque e Jacó não se cumpririam. Então, os judeus não estão sobrevivendo por serem judeus, estão sobrevivendo por Deus ter sido fiel e vai guardar a sua promessa feita à semente de Abraão, Isaque e Jacó. Nesse sentido, são escolhidos para o cumprimento das profecias, não são escolhidos para receber destaque. Não é isso. Muita gente pode confundir isso, pode parecer, mas eu te garanto que não é. Com quem Deus está contando desde que o Evangelho foi implantado sobre a terra? Está contando com judeu ou com igreja? O judeu que Jesus contou foram aqueles que se transformaram em igreja. Pedro, Paulo, Tiago, João, eles não eram igreja? Agora, judeu com um conceito judaico, esse não tem nenhum projeto nos planos de Deus. São preservados para um momento específico que está para ser revelado, creio eu, no século 21 ainda. Então, aqui diz que reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos de uma outra extremidade dos céus. Isso aqui já é um período depois da grande tribulação. Lembra da nossa régua do tempo? Depois da grande tribulação é que estarão acontecendo esses fatos aqui. Até aí temos alguma pergunta? Não? Tem? Não? Então nós vamos seguir ainda a parábola da figueira, exortação à vigilância, Mateus 24, 32, só um trecho pequeno, diz: aprendei, pois, a parábola da figueira, quando os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo as portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. O que acontece aqui? Jesus deixa a parábola da figueira e ele fala de sinais.
Fala, quando vocês verem, porque lembra que toda essa pregação de Jesus em Mateus 24 começa com pergunta dos judeus. Senhor, que sinal haverá da tua vinda, da consumação do século, do fim de todas as coisas? A pergunta dos judeus. E Jesus começa a discorrer, Mateus capítulo 24, vai deixando profecias que são exatamente a pergunta que eles fizeram, a situação do final dos tempos. Então, Jesus fala de sinais e toma-lhe sinais. E ele usa, olha, vocês não vêem a figueira? Quando a figueira floresce, vocês não sabem que se aproxima o verão? Assim também, quando vocês virem todos esses sinais, saiba que o fim, embora nesse fim aqui não esteja incluído o milênio, tá? Aqui nesse fim não está incluído milênio nas profecias, está incluído o fim de algumas eras e dispensações, mas não do milênio. Então Jesus deixa sinais e diz, quando vocês virem esses sinais, está próximo de tudo ser consumado. Aí ele diz, em verdade vos digo que não passará esta geração. Essa palavra foi muito mal entendida durante muitos anos. Não passará esta geração sem que tudo aconteça. E as pessoas se prendiam só nessa expressão. Essa geração não passará sem que tudo aconteça. As pessoas dizem assim, mas já passou quase 2000 anos e nada aconteceu. Não, não passará esta geração. Que geração? A geração que vê os sinais. Eu pergunto, aqueles sinais ditos por Jesus, não todos, mas muitos, já têm sido vistos pelos judeus e pela igreja que está seguindo num tempo paralelo? Sim. Todos não. Todos os sinais não. Até parece que sim, porque nós temos visto tsunamis, terremotos, mas tem muitos lugares que não têm sido abalados com nada. Então, há sinais poderosos que Jesus mostrou como fim, de uma era e um novo recomeço dentro da nação judaica. Possivelmente, nós, igreja, não veremos alguns destes sinais. Um deles que eu creio firmemente que nós não veremos é o sinal das guerras. Aí você vai dizer assim, que isso, pastor? O que mais tem acontecido são guerras, mas não como essa que eu espero que vá acontecer. Existe um sinal de guerra que é a Terceira Guerra Mundial. Com tanta arma, tecnologia, com tanto contingente. O exército da China tem milhões, é o maior exército do mundo, juntando com o soviético, enfim, todos os blocos comunistas, os chamados soldados vermelhos, é gente que não acaba mais. A tecnologia, os mísseis, os canhões, o que está predito, caso haja uma terceira guerra mundial, e eu creio firmemente que haverá, pois ela tem que acontecer, que é a chamada, o que nós chamamos de guerra do Armagedon, que é quando todas as nações rodearão, sitiarão, diz a Bíblia, a nação de Israel. Israel será sitiado por todos os inimigos, conforme diz lá Zacarias 14. Este sinal a igreja não verá, mas Israel verá. E Israel saberá que esse último sinal, além de ser um último sinal, eles são o alvo. E este conhecimento que hoje nós estamos falando aqui, nós, restauração, levaremos até Israel. E acredite, nós levaremos até Israel este conhecimento, que vai ficar guardado e desprezado por eles. Mas a última geração que verá a igreja sumir da terra, vai ter um choque, que eu diria, até os mortos vão ressuscitar com esse choque que Israel vai levar quando a igreja sumir da terra. Mas Israel vai contornar a situação, vai se autoconsolar, não vai querer admitir uma série de coisas, vão continuar na trajetória deles. Mas quando eles verem que o anticristo,
rompe com eles, e todos os exércitos da terra o têm como foco central de destruição, aí eles vão dizer, caramba, e aqueles cristãos malucos? Será que eles não estavam certos, não? Porque o que nós vamos deixar para Israel, irmão, é impactante. O que nós vamos deixar para Israel abalará o próprio mundo. O próprio mundo será abalado por meras pregações e interpretações das profecias que nós estaremos dentro de poucos dias, poucos anos, deixando para a nação de Israel. O mundo será abalado com coisas que nós diremos que vai envolver a ONU, que vai envolver a América do Norte, que vai envolver o Exército Vermelho da Rússia, que vai envolver a China. Nós seremos uma metralhadora de denúncia e alerta em favor de Israel. É algo fora do comum o plano que Deus tem com a voz da restauração. Nós somos tipo João Batista para Israel. Esse é o nosso papel. Nós somos um grito da meia-noite para Israel. A nossa missão é muito grande. Por isso que eu desafio as algemas, as cadeias, os traficantes, marginal. Tu é a bola da vez. É sua branca ou sua preta? Tô rindo e zombando de vagabundo, de polícia, de exército, de quem quer que seja. Porque a missão que Deus tem com a voz da restauração, se eu não der passinho para trás, ninguém me empurra. Porque eu sei que o projeto de Deus é muito grande e eu conheço um Deus que Ele declara, os meus projetos não podem ser frustrados. Por isso que eu sou abusado mesmo, folgado, e sei lá que título que me quiserem dar. Agora, uma coisa eu sei que não sou, covarde, isso eu não sou. Então, Israel vai viver esta guerra. Israel verá a terceira guerra mundial porque é contra eles. E a igreja? A igreja não verá. Então esse sinal aqui nós não veremos. Essas guerrinhas que nós temos visto aí, meu irmão, isso não se compara. A guerra lá contra o Iraque, a guerra do Golfo, guerras que duraram uma semana, guerras que duraram 2 meses. Eu estou falando de uma situação em que uma nação vai lutar contra todo mundo e se verá às margens do extermínio. Quando eles olharem, não tem mais arma. Quando eles verem os soldados, tudo vestido de vermelho, pisando Jerusalém, tacando fogo em tudo, matando crianças, esquartejando crianças, diante das câmeras do mundo inteiro. Porque ninguém ouse pensar que o que vem pela frente vai arrancar lágrimas só de Israel. O mundo padecerá horripilantemente vendo crianças esquartejadas por espada na frente das câmeras de televisão, dentro das suas casas. Esse é o cenário da guerra. A igreja? Não, a igreja nem verá isso. A igreja verdadeira. Eu não falo igreja denominação, nem esse bando de palhaço intitulado crente com Bíblia na mão que tem por aí, não. Estou falando de testemunhas de Cristo. Não estou falando de gente carregando Bíblia, não. Carregando Bíblia, até os padres estão carregando. Eu vejo os católicos andando na rua de Bíblia na mão. Outro dia eu passei num lugar, tinha uma menina falando no telefone, não, que nós vamos orar, porque lá na Bíblia, eu falei, vocês são crentes? Ela falou, não, nós somos espírita. Espírita falando de oração, não sei a quem eles oram, mas falando de oração, falando de texto bíblico, eu não estou falando disso, eu estou falando de testemunhas de Cristo. Gente apostando a vida no Evangelho. Não estou falando dessa bando de palhaços, esses pastores engravatados de mercenários, arrancando dinheiro do povo com corrente, campanha. Eu não estou falando de salafrário, eu estou falando de cristão. Esses cristãos serão guardados, como diz a profecia de Apocalipse capítulo 3, porquanto, tendo pouca força, não negaste o meu nome, guardaste a minha palavra, eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para provar os que habitam sobre a terra. Estou falando desse. Esse modelo de igreja é o que eu estou falando. E as outras igrejas? As outras ficam por aí para servir de palco para o anticristo. Aliás, hoje o anticristo já está desfilando dentro das igrejas. O anticristo já está desfilando dentro das igrejas com título de político, deputado, senador. O anticristo está desfilando a balde por aí. O anticristo está dando medalhinha de honra ao mérito para pastores lá das Assembleias de Madureira.
Eu não estou falando dessa raça degenerada, desse povo que me dá náuseas só em falar, esses vendedores do sangue de Cristo, leiloeiros do povo de Deus. Eu não estou falando dessa raça, eu estou falando de cristão. Os cristãos serão retirados da terra e não contemplarão esses horrores, em que pessoas estarão lamentando, chorando, quando alguém sair no meio da rua para ir no mercado, vai sair com os olhos vermelhos de tanto chorar. E ninguém vai perguntar o que houve contigo, porque todos estarão chorando igualmente, de verem soldados pegarem crianças, levantar pelo cabelo e atravessar com a baioneta. Ah, tu é judia? Morre. Não interessa se tem 2 anos ou se tem 20 anos, vai morrer. Isso será o cenário da nação de Israel. Mulheres violentadas diante das câmeras de televisão e o mundo inteiro vendo. O mundo inteiro vendo. Este é o cenário de Israel. Então essa guerra, a terceira guerra mundial, que acontecerá depois do arrebatamento da igreja, esta guerra é um sinal, infelizmente, terrível para Israel. E nós não contemplaremos. Nós não contemplaremos todos os sinais. Porém, nós falaremos para Israel. Está vendo a guerra? Tu está em paz? Tá vendo a guerra? É o teu último sinal. Nós diremos isso para Israel. E nós diremos para a ONU. ONU, se preparem para esse sinal, porque o julgamento de vocês também está chegando. Amém, meu irmão? Então este é o cenário descrito aqui, em que diz: não, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então, quem contemplar esses sinais do fim, Jesus está falando, é nessa geração. Hoje já temos contemplado muitas coisas, os judeus, Israel tem contemplado coisas demais, coisas tremendas, mas Israel ainda vive a ilusão de somos filhos de Abraão. Eles disseram isso para João Batista, eles já tinham dito isso para Jeremias, para Ezequiel, aí disseram para João Batista, disseram para Jesus, disseram para Tiago, disseram para João, disseram para Pedro e provavelmente estarão dizendo para nós. Nós diremos para eles assim: aguardem só mais um pouquinho, o tempo se aproxima. Temos perguntas? Não? Tem? Pastor, aqui em Lucas 21, 29, fala assim: e disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores, quando já tem rebentado, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está o verão. No caso, Israel, né, é a figueira. Todas as árvores seriam todas as nações. No caso, está dizendo aqui que é por vós mesmos, vendo-as. No caso, seriam essas alianças, por exemplo, essa aliança que a Rússia fez com o Irã, esse tipo de coisa que todo mundo está vendo, que não há necessidade assim de vamos dizer assim, um estudo mais aprofundado, mas uma coisa assim, mais básica, visível a todos. Sim, olhai para todas as árvores. Ora, então quer dizer, né, Israel é a figueira. Então o que Deus falar com relação à figueira, eu levo para Israel. Mas todas as árvores, né, assim como também tem a representação dos animais, também representam nações. Então, a observação é fantástica. Por exemplo, eu tenho a Rússia como uma árvore. Eu tenho a China, assassina de cristãos, como outra árvore. Eu tenho o Irã como outra árvore. Eu tenho a Venezuela como outra árvore. Israel, olha para essas árvores. O que elas estão fazendo? Elas estão se juntando. Que cor é a bandeira deles, Israel? A bandeira deles é vermelha. Aí apareceu um judeu, que o nome não vou conseguir mencionar nem que eu tente 10 vezes, dando entrevista na internet e dizendo: não entendemos. Até o presidente Lula passou pela gente, pisou no solo de Israel, não quis saber de nada conosco, foi lá no Irã e fez aliança com o Irã. O judeu falando do Lula. Pisou em Israel, não quis nada com Israel, atravessou e foi no Irã e fez aliança com o Irã.
O Lula sai do Irã, vai lá na Venezuela e faz aliança. O Lula vai lá na Praça Vermelha, né, que chama? E foi visitar a estátua do Stalin e fez aliança com a Rússia. Não tem lá a foto dele com o... Como é o nome do cara? Vladimir Putin. Uma foto brilhante, os dois lá, cheios de sorrisos, cheios de dentes. Aí o Lula sai, vai em tudo que é canto, onde tem bandeira vermelha, e o Lula fazendo as alianças. Pisou em Israel, não quis nem papo com Israel. Aí o judeu vem dar entrevista na televisão. Poxa, nós estamos ficando com medo. Está ficando com medo? Medo não é nada. Que medo? Medo não é nada. Está ficando com medo? Medo de quê? Se prepare para a morte, se prepare para o esquartejamento, se prepare para os piores horrores, como Jesus Cristo disse, daquele dia igual nunca houve. Nem o juízo através do dilúvio, nem fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra, naquele dia nunca houve, e depois daquele dia nunca haverá igual. Estamos falando exatamente desse tempo chamado Grande Tribulação, em que o mundo vai massacrar a nação de Israel. Será que tem algum judeu nos ouvindo? Para já começar a ruminar a mensagem? Israel só não será riscado do mapa, porque o Senhor é Deus. Senão eles seriam. Entende? Então, meu irmão, é isso que está acontecendo. As árvores estão se juntando, as florestas estão se unificando. É tudo que é bandeira vermelha, né? E tem uma profecia que essa eu guardo com muito carinho. Quem aqui já ouviu a mensagem intitulada A Última Trombeta? Todos já ouviram? Irmão, aquilo ali é fantástico. Eu guardei aquilo ali durante anos. Foram cerca de 20 anos guardando aquilo ali. Há poucos anos atrás, há uns 2 anos atrás, Deus nos deu a direção de colocar aquilo para frente. Jogamos para a internet, através do computador até de vários irmãos, e o número baixado daquela mensagem foi uma coisa assustadora. Foi coisa tipo de 100 mil, o tempo todo aquilo sendo baixado de computador. E tinha gente querendo em outros idiomas. Não lembro nem se nós conseguimos colocar a Última Trombeta em outros idiomas. Nem lembro disso. Eu sei que nós fizemos uma obra aí tremenda e a Última Trombeta se espalhou no mundo todo. Era gente pedindo da América Central, né? Era gente pedindo lá de cima da Rússia. Era gente pedindo de tudo que era canto. E a obra foi feita. Deus deu essa direção de jogar aquilo para a internet, porque Ele queria deixar esse alerta profético. E aquela Última Trombeta, ela fala exatamente de uma terceira guerra mundial, depois da unificação do que é chamado blocos comunistas. Imagina, Vladimir Putin, o assassino, aquele cara é um assassino frio. Aquilo ali não deve ter sangue correndo nas veias, não. Aquilo ali deve ter álcool, gelo. Aquilo ali é um assassino friíssimo. Aquilo ali é terrível. O cidadão chega ao ponto de declarar que o pior caos geopolítico, chamam eles, o pior caos geopolítico foi o desmembramento dos blocos comunistas, quando era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Isso aí se desmembrou, pelo menos de fachada está desmembrado. E ele disse que isso aí, ou seja, se houve um desmembramento, houve uma divisão de forças. Ele disse que este foi o pior caos geopolítico. Ou seja, ele gostava muito quando a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas estavam metralhando gente no paredão a balde, porque é isso que a União Soviética fez. Assassinou vidas incontáveis. Hoje, qualquer canto que se escavar lá das florestas da União Soviética, o que se acha são dezenas e dezenas de ossadas. Isto que você está ouvindo
é restauração. Isto que você está ouvindo é geração Jesus Cristo. Temos alguma pergunta aí? Tem? Não? Ninguém? Vamos ver então aqui o nosso texto ainda. Nesta hora, nós queremos adentrar já a outra narrativa do Evangelho, que é Marcos. Mas nós não vamos seguir Marcos e Lucas como seguimos Mateus. Nós vamos fazer apenas algumas breves observações. Por exemplo, Mateus tem um objetivo. Mateus tem o objetivo de alcançar um povo que tem uma doutrina, um ideal espiritual fortíssimo. João, o Evangelho de João, também tem um objetivo de alcançar um povo que passa a ter uma doutrina, que é o Evangelho. Mateus escrito para os judeus, João escrito para a igreja. Então, existe um objetivo de alcançar povos que têm doutrina. E a igreja aqui, então, podemos dizer, João foi escrito mais ou menos 85 anos depois de Cristo, a igreja aqui é uma igreja recém-formada. Então, essa igreja ainda está carente de ensinamentos, como em todo o tempo. Porque a igreja não está vivendo uma tradição, apesar de muitos estúpidos espiritualmente falando, insistem em jogar a igreja dentro de sistemas tradicionais. Não, os judeus poderiam viver a sua tradição naquela época, porque o que eles tinham recebido era aquilo e acabou. Mas o Evangelho não. O Evangelho não tem o mesmo sistema, a mesma postura de tradição que tinha o judaísmo. O judaísmo tinha umas regras de sacrifício, etc. E aquilo era aquilo e acabou a história. O cristianismo, como não tem essas regras, ele passa a nos dar uma direção pessoal. Judaísmo, direção doutrinária a nível nacional. Cristianismo, direção doutrinária, ainda que seja, mas a nível pessoal. Entender essa diferença dá resultados bons. Então, a igreja, ela não ia viver uma tradição, nunca poderia viver. E até mesmo porque o chamado da igreja é para que todo dia novas pessoas adentrassem ao reino, à agência do reino, que é a igreja. No judaísmo, isso já estava praticamente estabelecido a nível de nação. No cristianismo, nós íamos ter a mesma lição repetida praticamente todos os dias. Por quê? Porque todos os dias pessoas estariam se convertendo na igreja. Então eu não poderia estar omitindo o básico do evangelho, vamos assim dizer, nunca, porque todo dia nós teremos pessoas novas dentro da igreja que não conheciam nada e que iam ter que conhecer a simples mensagem de que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Paulo, quando escreve para Coríntios, diz assim: vocês são meninos, eu tenho dado para vocês beber leite, não posso dar um alimento sólido. Por acaso ainda tem que, em outras palavras, ainda tem que lançar os rudimentos da fé no meio de vocês? Ou seja, eu deveria estar falando coisas muito mais espirituais, mas vocês não estão prontos para isso. A igreja vive basicamente isso. A gente vai lá em cima numa revelação, mas volta sempre no básico. Jesus saindo de dentro do túmulo, Jesus pregado na cruz. Eu posso pregar Apocalipse, a Babilônia, a prostituta, a meretriz, posso pregar as mais tremendas revelações, arrebatamento, mas eu dou uma volta e venho cá de novo. Jesus morreu pelos nossos pecados. Este é o trajeto da igreja, o tempo todo.
Então, essa igreja recém-formada precisaria de muitos ensinamentos. Lembra da confusão que tinha no meio deles? A igreja está formada, aí vinha um judeu e dizia assim, não, mas tem que guardar a circuncisão. Era um caos dentro da igreja. Por isso que você não deve esquecer, aliás, deve decorar muito bem Atos capítulo 15. O que tem lá? A Assembleia de Jerusalém, que é justamente uma tentativa de amenizar os problemas que estavam acontecendo, porque a igreja ainda precisa ser muito instruída e purificada. Então, Atos 15 e Gálatas capítulo 3 são coisas que você deve ter praticamente decorado na sua mente. Leia umas 7 vezes por dia que você vai conseguir. Então, o que nós temos? Mateus e João são povos que têm que ser alcançados, povos que têm um conceito. Agora, Marcos e Lucas, esses povos não têm conceito nenhum. Porque Marcos tenta alcançar quem? Os romanos. E Lucas tenta alcançar quem? Os gregos. Que conceito doutrinário esses povos tinham? Nenhum. Aqui, os romanos, um território dominado por Roma, o ideal, o que eles pensavam de tudo na vida? Trabalho. Trabalho é tudo. Jesus se apresenta em Marcos como alguém que realmente trabalhou, mas além do conceito de trabalhar, ele diz, opa, tem um Deus, e todos estarão perante esse tribunal. Os gregos têm aquele conceito realmente, né, devido às pesquisas que faziam, as coisas que inventavam, a meditação que praticavam, o pensar nas coisas da vida. Os gregos têm uma grande inteligência. Jesus em Lucas se apresenta como esse alguém, esse personagem perfeito, descendente de Adão, mas além de todo aquele conceito dos gregos, que muitas vezes batiam num ponto final sem achar resposta, Jesus vem e apresenta a resposta, apontando Deus, o princípio de todas as coisas. Porque muitas vezes o grego perguntava justamente isso, eu sempre digo, né? A flor veio daquela árvore, aquela árvore veio da semente, e a semente veio de quê? De outra árvore? Então, cadê? O que surgiu primeiro? Foi a semente? Foi a árvore? De onde vem o princípio de todas as coisas? Essas perguntas que os gregos sempre buscavam, estão lá, em Deus, o princípio de todas as coisas. Então Jesus mostra ser aquilo que eles, gentios, acreditavam que os seres humanos deveriam ser, porém Jesus mostra algo acima de tudo isso. E como bons gentios que somos, nós sempre gostamos de quê? Sinais. Né? Não é o que sempre atrai as pessoas? Até os cristãos hoje em dia se dizem assim, poxa, tem um profeta em tal lugar, e não tem uma caravana lá para aquele lugar? O camarada não mente aí na mídia, o Edir Macedo, Valdemiro Santiago, R.R. Soares, esses caras não mentem na mídia com falsos testemunhos e diz, vai acontecer uma grande concentração de fé. Não lota aquilo lá? De gente completamente vazia, gente que nunca pegou, não é nem abriu, nunca pegou num livro chamado Bíblia e vai para a caravana. Quantas vezes nós vemos isso? Porque os gentios buscam sinais. Jesus falou, né? Os gregos buscam isso, os judeus buscam aquilo, e não falou? Buscam sinais. Os gentios buscam sinais. Em Marcos e Lucas, que está procurando alcançar povos gentílicos, o que mais se apresenta são sinais. Em Marcos, você vai ver, não são narrados todos os sinais, mas dos que são narrados, pelo menos 14 sinais. Jesus libertando de legiões de demônios, Jesus ressuscitando mortos, curando enfermos, Jesus curando multidões e multidões. Então, de narrativas, pelo menos 14, só em Marcos. Engraçado. O engraçado é que Marcos é o menor evangelho e é o que mais sinais tem.
João, que é um evangelho maior que Marcos, com muito mais narrativas, traz 4 milagres, 4 maravilhas. Mas Marcos e Lucas, que quer alcançar gentio, que normalmente é atraído inicialmente por sinal estrondoso, por maravilha, ele vem repleto de sinais, prodígios e maravilhas do Senhor Jesus. Porque esses povos não tinham nenhum conceito doutrinário. Mateus busca atrair os judeus por conceitos doutrinários. Mateus o tempo todo, isso é o que está predito lá no profeta Isaías. Isso é o que foi dito no profeta Jeremias. Isso foi como disse Isaías. E isso foi como disse Jeremias. Isso foi como está escrito lá no tempo de Abraão. Como nos patriarcas. Como isso. O próprio pregador Estevão, quando Estevão está antes de ser apedrejado, que ele começa a pregar para os judeus, o que ele prega? Somente história de Israel. Irmãos, Deus se manifestou ao nosso patriarca, ao nosso pai Abraão, lá em Ur dos Caldeus. Não tinha templo, não tinha nada. Deus não habita em templo feito por mão de homens. Depois, Abraão foi a tal lugar, Abraão fez a tal lugar, Abraão foi... Então ele conta apenas história judaica. Porque é isso que interessa. Estevão, quando está pregando para os judeus, ele não diz assim, olha, eu vi Jesus ressuscitar um morto de 4 dias. Ele não diz isso. Está aí no meio de vocês esse morto. Lázaro, dá o teu testemunho aí. Ele não diz isso. Ele se prende a conceito doutrinário, a conceito histórico, porque era isso que alcançaria os judeus. Esse era o projeto de Deus para eles. Os judeus não estavam nem aí para os sinais. Não, nós ouvimos que Jesus ressuscitou Lázaro com 4 dias de morto, então vamos matá-lo, porque isso não interessa para a gente. Nós temos a palavra. Nós temos a doutrina, nós temos o que Moisés recebeu no Monte Sinai, e nós sabemos que isto é verdadeiro. E não era verdadeiro? Só que eles não entenderam a mudança da dispensação. Aí acabou com eles. Mas então, os judeus não estavam ali para serem alcançados por sinais. Sinais eles conheciam muito bem da saída do Egito. A provisão no deserto, as pragas no Egito, a abertura do Mar Vermelho, a abertura do Rio Jordão. O judeu não está preocupado com sinal. E a igreja? Também não. Quem tem doutrina não se preocupa com sinais. Mas quem não tem doutrina, os sinais atraem fortemente. Você pode ver essa massa que hoje segue as concentrações dos chamados milagres. Só se o diabo estiver fazendo milagre lá, que o Deus verdadeiro não passa nem na porta daquele templo babilônico. Então, as concentrações de fé e milagre, da mundial, da universal, da graça, pega daquelas pessoas que estão indo naquelas concentrações e pergunta para ele, vem cá, o que está escrito em Gênesis capítulo 1, verso 1? Como se chamava o pai de Jesus? Em que cidade o anjo Gabriel apareceu para Maria? Faz qualquer pergunta que tu quiser. Quantos livros tem a Bíblia? Faz qualquer pergunta. Qualquer pergunta para essa gente que está participando dessas concentrações. Eles não são cristãos. Eles não têm doutrina. Eles seguem o prenúncio de sinais. E isto é marcado nos livros de Marcos e Lucas, cujo objetivo era despertar a atenção de gente que não tem doutrina. Quem conhece Jesus Cristo, meu irmão? Que diferença faz? Ali vai ressuscitar um morto. Tá, eu sei disso. Tranquilo. Não, que Jesus está operando. Não, isso aí eu estou tranquilo. Eu aposto a minha vida que ele opera também. Eu sei que ele opera. Isso não me atrai. Os milagres de Jesus Cristo não me atraem. Eu não movo o meu pé daqui, nem que Jesus esteja ressuscitando fileiras. Jesus entrou no cemitério e os mortos todinho ressuscitou. Tá legal, beleza. Eu ando com ele, eu sei que meu Senhor é poderoso. Isso não me atrai, isso não me chama. Eu não vou a um lugar onde se diga, Jesus está operando milagres. Não, quem conhece Jesus sabe que dobra os seus joelhos e vê milagre.
Isto é a igreja. E isto também eram os judeus. Mas não é assim com os romanos e os gregos. Com eles, não. Eles não tinham conceito doutrinário para seguir, não tinham nenhuma firmeza. Então, ali, em Marcos, Jesus confronta o trabalho com o espiritual, e em grego, Jesus confronta, com a sua vida, com as narrativas, Jesus confronta a filosofia grega, que não é coisa banal, confronta também com o sobrenatural. Então, além do trabalho, Jesus mostra que o trabalho não é tudo. Você vai ter que comparecer perante o tribunal de Cristo. O trabalho não é tudo. E aqui, com os gregos, a inteligência, a pesquisa, a ciência não é tudo. Existe um sobrenatural, existe um espiritual. Esses são os dois conceitos principais de Marcos e Lucas, escritos a romanos e aos gregos. Então, nós podemos concluir que em Marcos e Lucas existe um verdadeiro show de cura. Um verdadeiro show de cura. Se você atentar para a quantidade de curas, milagres, sinais, e às vezes você vê a Escritura dizendo assim, Jesus em tal lugar curou uma multidão. Quer dizer, a narrativa é única, Jesus curou uma multidão, mas no meio da narrativa diz que houve uma multidão. Isso é o que acontece com Lucas e com Marcos. Um show de cura, aonde muitos eram atraídos e daí ouviam a palavra. Ninguém se convertia por ver um sinal, prodígio, um milagre. Ninguém se converte. Não existe conversão a milagre. Existe conversão a doutrina. Jesus falou, quem ver os meus milagres verá a glória de Deus. Não tem nada disso. Jesus nunca vinculou salvação a milagre. Ele vinculou o quê? A salvação e o ser discípulo à sua palavra. Se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiser e vos será feito. Uma pessoa poderia ter visto um milagre de Jesus e nunca mais esquecer esse milagre. E ainda assim vai para o inferno. Porque não tem a palavra, não tem testemunho. Eu não posso sair por aí testemunhando. Jesus ressuscitou um homem depois de 4 dias. Tá, quem vai se converter a isso? A conversão é a valores, a conceitos, a doutrinas. Isso que é o chamado de Deus. Então, eles eram atraídos sim, por sinais, prodígios e maravilhas. Mas depois tinha que lhes ser pregado o Evangelho. Se o Evangelho não é pregado, não existe conversão. Então eu te garanto, universal, mundial, graça, Deus é amor. O que mais? E um monte de outras coisas por aí. As batistas, as assembleias já estão com o conceito do Evangelho completamente defasado. Não tem pregação do Evangelho? Não tem conversão. Tem um grupo abestalhado de Bíblia na mão e seguindo cegamente uma liderança. E a Escritura diz, se um cego guia outro cego, ambos cairão no abismo. Amém? Vamos dar uma paradinha então e já já a gente volta.